Você alguma vez já se perguntou qual seria a origem da bruxaria, da feitiçaria e da magia? Neste vídeo, eu venho trazer para todos vocês uma origem de certa forma macabra e obscura que não é muito falada pela maioria das pessoas. Muitas pessoas têm curiosidades a respeito das artes ocultas, aí da magia, dos diferentes tipos de magias que existem mundo afora e qual seria a sua origem, o que a Bíblia tem a dizer a respeito da bruxaria, da magia e da feitiçaria. A Bíblia fala muito a respeito da magia e neste vídeo eu estarei falando para todos vocês a origem de toda a magia. Desde a antiguidade, uma arma que os antigos tinham, por assim dizer, um poder que os antigos tinham, era a magia. A magia é utilizada e vista em muitas nações na antiguidade. Praticamente todas as nações da antiguidade tinham seus encantamentos, adivinhações, necromancias, bruxarias, feitiçarias e toda sorte de artes ocultas. Nas Escrituras Sagradas, nós temos várias e várias citações no Antigo Testamento e também no Novo Testamento a respeito das magias, das diferentes magias que existiam no mundo antigo. Um fato que nós vemos no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento é o grande repúdio de Deus para com a bruxaria e toda sorte de magia. Deus é sempre contrário às bruxarias, magias, encantamentos, feitiçarias. Deus é totalmente contrário. Deus demonstra o seu repúdio total a toda sorte de magias e é condenada a magia, a bruxaria em diversos livros no Antigo Testamento. Agora eu estarei falando a respeito das etimologias aí dos termos magia, mago, bruxo, adivinho, entre outras aí nas línguas antigas, no aramaico, no hebraico e no persa a partir de agora. O termo mago em aramaico é o termo megushá, megushá, que tem o significado de pertencente à magia, executor de atos mágicos, casta sacerdotal da religião persa e meda, feiticeiro, e vem da raiz magu, que significa literalmente adorador do fogo ou adorador das chamas. Agora a respeito do termo magia. O termo magia vem do aramaico megushutá, megushutá, magia, e tem o significado de ocultista, prática de ocultismo e de invocação de espíritos malignos, arte mágica, magismo, doutrina dos magos, adoradores do fogo, e a raiz também vem de magu, adorador do fogo ou adorador das chamas. Já no hebraico, o termo para magia ou feitiçaria é o termo kesem, e o termo kesem tem o significado de adivinhação ou adivinhador. As palavras magia, mago e mágico, todas elas provêm aí do latim e passaram por diversas línguas aí até chegar ao latim e até chegar no nosso português. Passou aí pelo grego, veio aí do antigo persa, magush, e mago, que se escreve assim em persa antigo, e passou aí, veio do termo antigo magu, que é derivado aí do proto-indo-europeu mag, que significa poder. O termo persa pode ter levado ao sinítico antigo miag, ou mago, ou xamã. A forma persa antiga, ela parece ter permeado aí as línguas semíticas antigas, como Magosh, em hebraico talmúdico, e, obviamente, Megushi, em aramaico, que significa mago, como já dito. E os Magdim, os caldeus, que têm o significado de sabedoria ou filosofia. No século I a.C. em diante, os Megusai sírios,
Os feiticeiros assírios ou adivinhos sírios ganharam aí uma notoriedade muito grande como mágicos e adivinhos. Durante o final do sexto e início do século V a.C., esse termo mago encontrou seu caminho no grego antigo, onde foi usado também com conotações negativas para se aplicar a ritos considerados fraudulentos, não convencionais e até mesmo perigosos. A língua latina adotou este significado do termo no século I a.C. Via latim, o conceito foi incorporado à teologia cristã e à visão cristã antiga durante o primeiro século depois de Cristo, com os primeiros discípulos ali posteriores aos apóstolos, e associavam sempre ali os magos, a magia, a bruxaria, aos demônios. Era sempre associado aos demônios. O Novo Testamento também colabora com esta associação. O termo para adivinho ou adivinhação em aramaico também se diz kitsma e tem o significado de um oráculo, um augúrio, uma previsão, um presságio. Pedaço de pão faz a referência ali a uma forma de bruxaria, com um pedaço de pão de cevada que era usado para a adivinhação. Farinha é alimento ou comida à base de cevada, e a sua raiz vem aí de ketsam, e significa adivinhar, consultar um oráculo ou um agoreiro. Uma pergunta que fica no ar é o porquê da magia sempre estar relacionada aos demônios, como nós vemos com os cristãos do primeiro século, os discípulos, apóstolos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os profetas sempre repudiando, juntamente com o próprio Deus. A verdade é que a magia está mais do que relacionada com os demônios, até porque, segundo as escrituras sagradas, a magia, a bruxaria, a feitiçaria, a necromancia, a adivinhação, a cartomancia, todas as formas de bruxaria, de feitiçaria, toda sorte de magia tem origem diretamente nos demônios, nos anjos caídos. Sim, exatamente. A magia tem as suas raízes nos demônios. Foram os demônios, foram os deuses pagãos, os demônios, que ensinaram a magia para os homens e as mulheres na Terra. Mas aí muitos de vocês vão se perguntar, tá bom, mistério de Elohim, mas o porquê que a magia tem origem nos demônios? É por conta do que as escrituras sagradas falam no livro de Êxodo. Lembram da história de Moisés e a libertação do povo de Israel da terra do Egito? Sim, exatamente. Naquele acontecimento ali, da primeira aparição de Moisés ao faraó, no caso Moisés e Arão, irmão de Moisés ali, através do poder de Deus, transforma o seu cajado de madeira em uma serpente viva, e de mesma forma fizeram ali os magos, os feiticeiros de Faraó, chamados na Bíblia de Janes e Jambres. Eles também fizeram a mesma coisa, transformaram seus cajados de madeira em um animal vivo. E no caso, este animal foi devorado ali pela serpente que Arão tinha feito ali através do poder de Deus, demonstrando a superioridade do poder de Deus sobre o poder dos demônios. Mas mesmo assim nós podemos ver que foi um ato de bruxaria, de magia realmente espantoso, e espantou todos os que estavam ali por conta da serpente de Deus ter demonstrado mais poder sobre a magia dos magos de Faraó. Muito além disso, nós também podemos ver nas escrituras sagradas que quando as águas do rio Nilo foram transformadas todas em sangue, os hebreus, os israelitas, eles sobreviveram ali aqueles 3 dias tomando as suas águas, porque as fontes de águas dos israelitas, as fontes de águas deles, estavam ali com água normal. A água deles não foi transformada em sangue, apenas as águas dos egípcios. Por conta disso, os israelitas tinham água para beber, e no caso, os bruxos e feiticeiros de Faraó foram até as fontes dos israelitas, todas as fontes dos israelitas, e através da magia, da bruxaria, eles transformaram também a água em sangue. Através daí nós temos uma curiosidade muito interessante,
que os deuses pagãos, os deuses dos outros povos, no caso, os deuses dos egípcios, dos sumérios, dos persas, entre outros aí da antiguidade, dos gregos, entre outros, na verdade, segundo a Bíblia, são demônios. O próprio apóstolo Paulo vai refalar isso que eu estou falando para vocês no Novo Testamento, que o que os gentios, os outros povos, sacrificavam aos seus deuses, na verdade, sacrificavam aos demônios. O apóstolo Paulo diz, e eu não quero que vós sejais aí participantes com os demônios. Por conta disso, nós sabemos que a magia foi ensinada aí pelos próprios demônios, pelos anjos caídos ali, que foram adorados na antiguidade como deuses pagãos pelos homens de diferentes países e nacionalidades. Ou seja, respondendo essa grande dúvida que muitas pessoas têm sobre a origem da magia, a magia tem origem direta dos demônios. Quem ensinou a magia foi o próprio Satanás, foram os próprios demônios ali que estão junto a Satanás, e por conta disso eles deram poder, um certo poder a certas nações da antiguidade, e muitas nações eram poderosas por conta da bruxaria, por conta da magia. A magia ela foi sendo calada ao longo dos séculos, mas nos dias atuais ainda assim existem certos países e regiões no mundo que a magia opera e é muito poderosa ainda, mas o poder do Deus Elohim é muito mais poderoso. No Antigo Testamento, muitos bruxos eram chamados de necromantes por conta de consultarem os mortos, de invocarem os mortos para saber coisas a respeito do futuro. Alguns versículos agora a respeito do repúdio de Deus para com a feitiçaria e todas as formas de magias. Em Levítico 19, versículo 31 está escrito: não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 13 diz o seguinte: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja uma espécie de médium, ou que consulte os mortos, ou que consulte qualquer tipo de espírito ou deus pagão. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. No livro de Samuel, o pecado do rei Saul foi, no caso, ter se envolvido com a necromancia, uma arte oculta, maligna, antiga, que engana as pessoas, fingindo que elas estão falando com mortos, porém na verdade estão sendo apenas enganados pelos demônios, pelos deuses pagãos da antiguidade. No Novo Testamento nós temos até mesmo a aparição de muitos magos e feiticeiros descritos no Novo Testamento. Além dos magos e feiticeiros, nós também podemos ver pessoas possuídas por literalmente espíritos de adivinhações, espíritos de bruxaria, como no caso de Paulo, em uma certa situação no Novo Testamento, onde ele expulsa o espírito de adivinhação, de feitiçaria, de bruxaria, que fazia com que uma mulher pudesse prever o futuro. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.